direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. A Campina FM vai entrevistar os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campina Grande, aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente recebe hoje o atual presidente e candidato à reeleição, Dr. Jairo Oliveira. Dr. Jairo, seja bem-vindo à Campina FM. Sempre bom conversar com o senhor aqui nas ondas já 93.1. Bom dia, Gustavo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Bruna Moraes. Bom dia aos ouvintes desse repercutido programa Jornal do Meio-Dia, e estou às ordens. Doutor Jairo, a pergunta que eu vou abrir tanto a sua entrevista como o do candidato de oposição: por que o senhor quer continuar na presidência da OAB subseção Campina Grande? Há um projeto que iniciou-se há aproximadamente 3 anos atrás, e eu sempre digo aos colegas advogados, na oportunidade que tenho, e sempre tenho essa oportunidade de conversar com todos, que o mandato de 3 anos é muito curto, por uma razão simples. No primeiro ano você arruma a casa, no segundo ano você começa a sua verdadeira gestão, e no terceiro ano, como acontece agora, você está disputando a eleição. Inclusive, eu tenho uma proposta que quero levar à discussão com todos, acerca da necessidade de se ampliar esse tempo de mandato para 4 anos. E um só sem reeleição. É uma proposta que eu quero discutir democraticamente com todos os colegas. O que há de diferente nas suas propostas do seu opositor, o advogado Manuel Clementino? Eu não conheço ainda as propostas do nosso adversário, Dr. Manuel Clementino. Não tive oportunidade de ver nenhuma proposta concreta ser discutida e tudo mais. O fato é que, nesse sentido, como desconheço, não sei comparar. Eu sei que nós, vamos dar continuidade a um projeto que iniciou-se, como disse, há 3 anos atrás, sem ser o continuismo. A continuidade porque, como eu lhe disse anteriormente, o mandato de 3 anos é curto. E nós temos vários desafios. Eu não vou ficar, como nunca fiz, em promessas vãs. Eu quero discutir e propor e levar a categoria a refletir a necessidade de termos, a partir de então, lutas que será em benefício da categoria e da sociedade como um todo. Foi assim que eu pensei a ordem, foi assim que eu para o qual eu fui eleito, e a ordem, na minha gestão, modéstia à parte, nós temos uma ordem aberta para todas as discussões dos mais variados temas que interessam não só a advocacia, mas também a sociedade. Só para esclarecer ao nosso ouvinte, a gente vai entrevistar os 2 candidatos. Cada um vai ter um tempo parecido, doutor Jairo. A gente deve fazer por aqui cerca de 20 a 25 minutos. O que a gente fizer por aqui, eu estipulo como prazo, tempo limite para a entrevista de quarta-feira. E a respeito dessas demandas, quais são, doutor Jairo, as principais demandas da advocacia campinense hoje? Hoje, sem sombra de dúvida, é com relação à morosidade do Poder Judiciário. Eu sou um advogado que tenho militância constante. Eu não tenho, como disse, e me orgulho de dizer isso, não tenho emprego público nem na prefeitura, nem no estado e nem na União. E nunca tive. Eu vivo da advocacia. Eu sei o que é esperar anos e anos um alvará, porque eu faço feira, porque eu pago minhas contas com o dinheiro que ganho na minha profissão. Portanto, a morosidade é um dos grandes problemas que hoje a advocacia enfrenta. Se você perguntar a qualquer colega advogado, qualquer colega advogada, vai dizer isto mesmo. Agora, além disso, nós temos que continuar um projeto que já existe, que é a ordem aberta para discussões de temas importantes. Na minha gestão, por exemplo, nós discutimos a microcefalia, nós discutimos o autismo, nós fizemos audiência pública para discutir saúde pública, nós fizemos audiência pública para discutir a própria morosidade do Poder Judiciário. Enfim, são esses temas que eu acho que a advocacia espera de nós. Dá para resolver localmente essa questão da morosidade, ou pelo menos amenizar, doutor Jairo? Não. Questão da morosidade não é só do nosso estado, não é só de Campina Grande, é do Brasil todo, ou seja, é do sistema judiciário. E eu quero ser desafiador e quero no seu programa, se você me permite, hoje aqui, claro,
lançar esse desafio e dizer que esta luta não é só minha. Eu posso e quero estar encabeçando essa luta, presidindo mais uma vez a subseção Campina Grande. Mas o fato é que esta luta é de toda a advocacia. Na verdade, extrapola as fronteiras da advocacia e interessa ao jurisdicionado, que, por último, ao cidadão comum. Então, eu proponho que e aí já tenho estudos para que a gente se una com a sociedade civil organizada, com toda a advocacia brasileira, para que a gente reduza o período de férias que a magistratura tem hoje, que é de 2 períodos de 30 dias, que somados dá 60 dias, e também acabe-se o recesso de final de ano. Olha, eu tenho um estudo que mostra que você tem 252 dias úteis por ano, e a magistratura tem em dias úteis em torno de 175, 160, 175 dias. Isso tem que acabar. Até porque isso não é uma afronta à magistratura, pelo contrário, é um clamor da sociedade, porque um país, um estado e um município que não tem justiça, impera a lei do mais forte, e às vezes a insegurança jurídica prejudica inclusive economicamente não só o município, como o estado e o país. O senhor disse que 3 anos é pouco tempo para ficar na presidência. O primeiro ano está arrumando a casa, o segundo colocando as coisas em prática para tentar dar resultado no terceiro. Quais os principais resultados que o senhor consegue colocar na mesa hoje e apresentar aos advogados campinenses? Uns eu já citei. As audiências públicas, a nossa sede constantemente aberta, não é? Os debates de temas importantes que eu já citei, a microcefalia, o autismo, não é? Outros temas, por exemplo, nós temos a Comissão de Direitos Humanos super atuante, que numa parceria muito importante com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, nós patrocinamos por diversas vezes cursos que discutia direitos humanos, e isso é muito importante para a sociedade. É esse o papel da ordem, não é? Nós temos também parceria com a Caixa de Assistência do Advogado. Nós criamos, por exemplo, que nunca aconteceu, nunca existiu na ordem, por exemplo, futebol feminino. Hoje as advogadas praticam esporte. Toda terça-feira à noite eu acho que elas treinam, treinam nos sábados também. Nós temos o vôlei, que nunca também existiu na ordem. Nós temos, por exemplo, o futebol masculino. Tudo isso em parceria com a Caixa de Assistência, que atualmente é presidida pelo candidato a presidente estadual da ordem, o nosso companheiro e amigo Carlos Fábio. Ô, doutor Jair, em relação a essa eleição estadual, como é que o senhor está vendo? A gente tem 3 candidatos, tem Sheine Asfora, Carlos Fábio, Paulo Maia, reeleição. Como é que o senhor porta diante desse cenário exposto na eleição estadual? O senhor já apoia Carlos Fábio, mas por que Carlos Fábio também é a melhor opção? Carlos Fábio, para mim, é a melhor opção por uma razão muito simples, pela parceria que nós criamos aqui em Campina Grande, pela visão que Carlos Fábio tem da finalidade da Caixa de Assistência. Anteriormente à gestão de Carlos Fábio, a Caixa de Assistência, eu digo sempre isso, ela existia do Rio Sanhauá até o Oceano Atlântico. Hoje não. Hoje a Caixa de Assistência espalhou-se, interiorizou-se na Paraíba. Só em Campina Grande, os convênios que fizemos, convênios com universidades. Que tipo de convênio? Por exemplo, você é um advogado que faz um outro curso em qualquer universidade de Campina Grande, ou tem um filho ou um dependente que faz um curso, você tem abatimento na mensalidade. Nós temos, por exemplo, convênios com Colégio Damas, nós temos convênios com restaurantes, nós temos convênio com farmácia, nós temos convênio com ótica, nós temos uma infinidade imensa de parceiros nessa construção desses convênios que beneficiam o advogado. E veja só o que é melhor do convênio. Quando você firma o convênio, o advogado tem um benefício de desconto. Se você somar no final do ano os descontos que você vai auferindo no transcorrer do ano, você tem a sua anuidade restituída de forma tranquila. Ou seja, a sua própria atitude faz com que você seja ressarcido da sua anuidade. A respeito da gestão Paulo Maia, o que é que o senhor tem a dizer sobre esses 3 anos? Qual a avaliação que o senhor faz e qual foi a relação entre Jair Oliveira e Paulo Maia durante esses anos? Olha, a minha avaliação sobre a gestão Paulo Maia é que ela foi superficial, ela não atacou os grandes problemas da advocacia.
Por exemplo, a morosidade é um. Foi criada estadualmente uma comissão da morosidade que ela pouco se reuniu e pouco produziu, ou diria até nada produziu. Pelo contrário, por exemplo, sobre a morosidade, nós em Campina Grande, sem querermos ser protagonista, e somos protagonistas, fizemos um documento e enviamos ao tribunal. Esse documento, inclusive, eu levei a João Pessoa para ser também chancelado pelo presidente Paulo Maia, que na época nos recebeu de forma muito agressiva, não é? E não firmou esse documento junto conosco. Nós fizemos esse documento com 14 pontos, reivindicando ao tribunal determinadas medidas que ajudariam na redução da morosidade. Não sonhamos e nem somos ingênuos de acreditar que a morosidade é uma questão de um passe de mágica e que você resolve com o piscar dos olhos. Pelo contrário, mas nesse aspecto houve a omissão do atual presidente Paulo Maia nessa grande questão e em outras grandes questões. Paulo Maia foi muito presente nas viagens que fez ao interior, mas eram viagens, como a gente costuma dizer internamente, na ordem de Instagram, sem uma finalidade efetiva, não é? E isso faltou à gestão. Por isso, nós hoje fazemos oposição. Além do que, o presidente Paulo Maia havia prometido de forma escrita, formal, não ser candidato à reeleição. E não sei por que cargas d'água ele deixou de cumprir a sua palavra e é hoje candidato e disputa a reeleição. Doutor Jair, chega uma pergunta mais cedo a respeito da sua gestão, é a seguinte: críticos dizem que a atual gestão da OAB Campina Grande deu à subseção um caráter demasiado vinculado a um segmento ideológico e partidário, no caso, o alinhamento com o PT. Como o senhor avalia esse tipo de crítica? Falsa premissa. Não é verdade. Nunca em tempo nenhum, na ordem, na minha gestão, nós levamos o PT para dentro da ordem. Pelo contrário, eu tive sempre o cuidado de, como presidente e militante político que sou, porque sou cidadão, guardar as devidas proporções. Vou lhe dar um exemplo. Quando da campanha municipal, nós recebemos lá todos os candidatos que disputaram a prefeitura de Campina Grande. Nós tivemos uma parceria muito proveitosa com o vereador Olímpio, que esteve lá para discutir questão ambiental, questão de drogas. Nós tivemos uma parceria muito importante com o vereador Lucas Ribeiro, que discutiu temas ligados à saúde. Nós tivemos uma parceria muito importante com o Movimento Negro, que nos levou até lá o deputado federal Luiz Couto. Ou seja, nós abrimos as portas para todos os movimentos, inclusive o movimento político. Ou seja, eu não posso ser acusado de partidarizar a ordem por nenhum motivo, muito pelo contrário, fiz e farei uma gestão democrática, onde você recebe todos os segmentos da sociedade, inclusive das mais diferentes matizes ideológicas, porque assim é o princípio da democracia, é assim o princípio que rege a ordem, até porque a ordem não é um sindicato de advogados. A ordem tem um papel histórico muito maior. Qual é o papel histórico da ordem? É servir a sociedade. A ordem é a casa da cidadania, a casa dos direitos humanos e a casa da democracia. Essa é a sua posição, o senhor vai manter caso reeleito, que abre esse tipo de debate? Não tenha dúvida, essa é a minha posição, que me dá muito orgulho de ter presidido a ordem e ter feito com que a ordem estivesse voltada para os interesses da sociedade, o que nunca, modesta parte, lhe digo com toda certeza, nunca tinha acontecido no passado. Doutor Jair, um advogado pergunta aqui pelo WhatsApp. Gostaria de perguntar se o advogado, presidente da OAB Campina Grande, doutor Jairo, não reconhece que a gestão Paulo Maia duplicou o valor dos repasses das subseções, inclusive a de Campina Grande. Como também se o senhor não reconhece a construção do atual prédio da Escola Superior da Advocacia. Vamos dividir, fracionar a pergunta. Na verdade, o presidente Paulo Maia não aumentou o 10º, o repasse às subseções. Eu vou citar 2 fatos. Ainda quando comemorávamos a vitória em Patos, eu fiz uma fala, né, quando nós estávamos em Patos, cobrando ao presidente Paulo Maia que, quando assumisse, melhorasse o 10º. Na época, o nosso 10º era R$5.316 para uma subseção que tinha, à época, 23 comarcas e mais de 4.500 advogados. E não, com essa verba não dava para fazer a gestão da subseção. No outro momento, eu, na primeira reunião do Colégio de Presidentes, na primeira reunião do Colégio de Presidentes da gestão Paulo Maia, que foi em João Pessoa, num hotel em Tambaú,
eu numa brincadeira séria, na minha fala, depois do almoço, tinha levado um pires no bolso do restaurante e disse: presidente Paulo, nós, as subseções da Ordem dos Advogados Paraíba, estamos de pires na mão. Falava em nome de todos os companheiros presidentes que estavam lá no nosso colégio de presidente. E num segundo momento, cobrei do presidente Lamáquia, quando foi instalado aqui em Campina Grande o nosso conselho, que visse com carinho essa questão do Duodécimo, que é repassado não só a Campina Grande, mas em todas as subseções do Brasil. E o momento que culminou tudo isso foi uma reunião também do conselho do Colégio de Presidente, quando o vice-presidente da Seccional Paraíba, Dr. Raoni Vita, junto com o Dr. Rogério Cabral, que é o secretário-geral, e junto com a tesoureira Tainá, apresentaram uma proposta que foi, a priori, no primeiro momento, vista com olhos atravessados por Paulo Maia e Assis Almeida, o secretário-geral, e como se tratava do interesse daquele colégio, do Colégio de Presidente, nós aprovamos então o reajuste, e inclusive definimos como esses reajustes se daria, porque antes a política era o seguinte: você é amigo do rei, recebia mais, se é inimigo do rei, não recebia nada. Então, Campina Grande tinha um duodécimo igual a Patos e Cajazeira, o que eu não quero diminuir, até porque minha proposta não era diminuir o duodécimo dos companheiros, pelo contrário, era fortalecê-los. Mas, levando em consideração, Campina é a maior subseção do estado. Então, os critérios foram definidos. Hoje nós temos um piso, Campina Grande o piso é R$11.500, e a partir do momento em que a inadimplência diminui, nós aumentamos esse piso. E hoje existe sim uma política, mas foi criada por nós. Inclusive, eu fui o relator, junto com o presidente da subseção, e agora eu esqueço, enfim, que levou essa discussão, foi ao conselho, e no conselho nós defendemos e passou e foi aprovado pelo conselho, e não pelo presidente Paulo Maia, como quer alguns, e muito menos pelo atual secretário-geral, doutor Assis Almeida. 12:26, a gente está conversando com o candidato à reeleição da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campina Grande, doutor Jairo Oliveira. Antes de a gente voltar para a questão local, eu tenho duas perguntas. Me perdoe, eu tinha uma pergunta que estava casada com essa, agora eu esqueci. Era a respeito do repasse e também se o senhor não reconhece a Escola Superior da Advocacia. Muito bem, Construção, a escola era um sonho, eu disse isso numa fala que fiz quando nós lançamos a pedra fundamental. Estava presente o presidente Paulo Maia, os conselheiros federais, os conselheiros subseccionais, os conselheiros estaduais, enfim, estava presente a Ordem dos Advogados, e eu dizia: Campina Grande hoje realiza seu sonho. Afinal de contas, era um sonho que foi sonhado inicialmente pelo conselheiro federal Bruno Veloso, e que depois, numa luta titânica de todos nós, porque ninguém faz sozinho, essa é preciso ser dito, a subseção Campina Grande e terá o privilégio de ter a sede da Escola Superior da Advocacia, que inclusive João Pessoa não tem. 12:27, como eu disse, a gente conversa com Jairo Oliveira, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Campina Grande. Antes de a gente voltar para essa questão local, duas perguntas, doutor Jairo, que irei fazer tanto ao senhor como ao seu opositor na próxima quarta-feira. Diante da realidade nacional e do interesse geral também dos advogados, o que é que o senhor achou da eleição do Jair Bolsonaro para presidente da República? Gerou sua expectativa, espero que ela seja cumprida. Tenho certos receios, mas minhas posições ideológicas, e eu sei separá-las, tanto que eu não quero colocá-las aqui, mas em se tratando do futuro mandatário do país, eu tenho um temor. Quando ele ameaçou, porque foi uma ameaça, a nossa instituição de abrir a caixa preta, que eu não sei que caixa é essa, porque a ordem dentro daquilo da sua existência e da forma como ela é constituída, ela não é autarquia e ela é uma entidade sui generis, e isso dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, portanto não cabe sequer fiscalização do governo com relação às nossas contas. E depois uma coisa que preocupa não a mim, mas a todos nós advogados e a sociedade como um todo, é ele querer acabar o exame de ordem. Ao fazer isso, ou ao pensar nisso, você cria uma situação
Difícil, porque você tem hoje no Brasil cerca de 1.300.000 advogados e tem cerca de quase 3 milhões de pessoas que se terminaram o curso de direito, mas ainda não ingressaram na profissão porque foram reprovados no exame de ordem. Imagina se tu acaba com isso e todo esse contingente que não está bem preparado, diga-se de passagem, vier ao campo de trabalho. O que é que vai acontecer com a advocacia? A qualidade da prestação do serviço sofrerá muito, e essas são as razões que me preocupam enquanto a gestão futura do presidente recém-eleito. Doutor Jairo, ida de Sérgio Moro ao Ministério da Justiça, o que é que o senhor achou? Olha, eu acho o seguinte, as coisas no país começam a aparecer de forma muito clara, não é? É lamentável que o juiz tenha a parcialidade que teve o juiz Sérgio Moro. As coisas foram feitas às escâncaras, né? De forma aberta, todo mundo assistiu, todo mundo viu. Então eu acho temeroso, até porque a ordem já prometeu fiscalizar de forma mais, isso foi discurso do presidente Lamáquia, né? Fiscalizar de forma mais efetiva, mais de perto do governo, até porque também isso é a missão cidadã da ordem, não é? Fiscalizar o governo, fiscalizar na verdade os governos, tanto os municipais, os estaduais e o governo federal, no seu âmbito da sua competência. O senhor acha que na atuação dele no Ministério da Justiça pode ter algo ilegal? Que o senhor eu tô achando o senhor um pouco desconfiado com a ida dele. Não, eu não posso dizer que se tem algo ilegal, até porque nem se concretizou, ele não foi sequer nomeado ainda, sim, né? Sim, a partir do ano que vem. Ele foi convidado, tal, e aí seria de minha parte, né, um exercício de futurologia que eu não gosto de praticar porque eu não consigo acertar uma. Se assim fosse, eu acertaria a Mega Sena. Ô, doutor Jair, voltando para a questão mais local, eu recebi uma pergunta de um amigo jovem advogado, Fábio Monteiro Bellarmino, a respeito do seguinte. Ele escreve a respeito da captação ilegal e outros desrespeitos ao Código de Ética, não somente, mas em especial nas redes sociais. Ele diz que a título de hoje a OAB é ineficiente no combate deste problema que prejudica toda a classe, mas em especial os jovens advogados que não participam de grandes bancas ou não herdaram sobrenomes famosos do meio jurídico. Quais mecanismos a OAB deve criar para evoluir e combater de forma eficaz esse problema? Fábio, que é um jovem advogado, recebeu a carteira da OAB recentemente. Eu respondendo diretamente a Fábio, como de resto a todos os colegas, a ordem já tem o seu mecanismo legal. Nós temos o estatuto que prevê que a captação irregular de clientes é um ato ilegal, portanto punível, né? Dentro do nosso arcabouço jurídico. Portanto, na minha gestão, todas as denúncias que me foram apresentadas enquanto presidente, eu imediatamente despachei, nomeando o relator, que é um membro do nosso conselho subseccional, que por sua vez faz a parte instrutória do processo, que no final, feita a instrução, aí nós remetemos o processo ao TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, não é? Então, baseado no nosso estatuto, baseado no nosso Código de Ética, não deixei e não deixarei que nenhuma irregularidade passe sem que seja investigada e, se necessário for, e se constatado for, será o colega punido com a suspensão, com o desligamento do quadro, com tudo aquilo que está previsto na lei e que eu não inventei, apenas concordo com o que ali está. Aproveitando a participação do meu amigo Fábio Monteiro Bellarmino, o Fábio tem cerca de 25 anos, mais ou menos, e eu acredito que muitos advogados, doutor Jair, estão escutando essa entrevista, muitos jovens advogados um pouco descrente da profissão, desmotivado. Qual o recado do senhor como presidente da subseção para esses jovens advogados? Nós temos hoje uma dificuldade imensa no nosso mercado de trabalho. Primeiro, com a reforma trabalhista, em torno de 54% de queda nas demandas trabalhistas. E isso afetou aqueles advogados que exercitam sua profissão no campo trabalhista. Nós vamos ter a perspectiva de uma reforma previdenciária que trará um grande prejuízo também à advocacia. Nós temos hoje diversas demandas que são
são feitas, né, no âmbito administrativo, como o divórcio, quando tem aquelas características, aqueles requisitos, atende aqueles requisitos, é feito diretamente num cartório. Nós temos o uso capião, não é? Nós temos o inventário, tudo isso foi tirando do advogado e diminuindo o seu campo de trabalho. Agora, o que é que nós precisamos fazer? É lutar contra isso. Há uma necessidade de se lutar contra isso, e essa luta não é da subseção Campina Grande, é de toda da advocacia nacional. Nós temos essa restrição de mercado e em prejuízo de quem? Da própria sociedade, porque não existe sociedade livre, não existe sociedade democrática, não existe sociedade soberana se não existir advogados munidos das suas prerrogativas, que não é privilégio, porque a prerrogativa nossa é o que garante o exercício pleno e amplo, né, da defesa daqueles que nos procuram enquanto profissional liberal que somos. Doutor Jairo, a gente vai chegando ao fim da nossa entrevista. Peço até perdão ao pessoal que está mandando pergunta para cá. É muita pergunta chegando aqui pelo WhatsApp. Eu queria que o senhor aproveitasse a sua despedida, agradecendo, claro, sua presença, para pedir o voto do advogado, para que no próximo dia 28 ele vote na chapa 5, que é encabeçada pelo senhor. É justamente isso. Eu peço o voto, mas não é o pedir por pedir. Eu peço o voto porque hoje nós temos o que mostrar, o que fizemos, e acima de tudo, a parceria que nós fizemos, como eu já disse, com a Caixa de Assistência, essa ampliação, né, dos serviços da Caixa, a própria subseção que se sobressaiu, né? Graças a um trabalho incansável de muitos, onde eu destaco, por exemplo, o nosso candidato ao Conselho Federal, o nosso advogado Alberto Jorge, que é candidato ao Conselho Federal. Quero destacar o trabalho diuturno do companheiro, do amigo, do advogado Dr. Orlando Virgínio, porque foi Orlando que pensou inicialmente nessa expansão dos serviços da ordem. E quero dizer que eu peço voto porque Campina Grande sairá fortalecida nesta eleição, porque nunca Campina Grande teve, por exemplo, na disputa a presidência da Caixa, e hoje tem, representada pelo companheiro que já citei o nome, doutor Orlando. Então nós temos hoje esse fortalecimento, né, da nossa circunscrição, da nossa subseção, com o candidato a presidente da Caixa de Assistência, com a candidata doutora Rebeca, que é candidata a vice-presidente na chapa estadual, e nós temos um bravo e valoroso companheiro, repito, o Alberto Jorge, que substituirá à altura, tenho certeza, o doutor Bruno Veloso, que se afasta por questões não da nossa convivência, muito menos da nossa luta e muito menos da nossa chapa, mas por questões de foro pessoal, ele só nos ajudará nesse momento. Então, por tudo isso, eu peço ao advogado, à advogada, mais uma vez, o crédito para que a gente possa expandir esse projeto, e esse projeto que é de todos nós. Muito bem, a gente conversou com o atual presidente da subseção Campina Grande da OAB, Dr. Jairo Oliveira, ele que é candidato à reeleição. Lembrando, a Campina FM está ouvindo os candidatos, tanto a subseção aqui, o Dr. Jairo veio hoje no Jornal do Meio-Dia, o Manuel Clementino vem na próxima quarta-feira também da entrevista. No Jornal Integração, a gente está ouvindo os candidatos para o cargo de presidência da ordem a nível estadual. É um espaço que a Campina FM está dando ao AB, aos concorrentes, aos advogados, para poderem saber quais as propostas de cada candidato. Lembrando que a eleição acontece no próximo dia 28 e, como lembrou meu amigo aqui, o advogado precisa estar adimplente para poder votar. 12:38. Jornal do Meio-Dia.